Recentemente, a escritora Vanessa Bárbara fez um exposed num podcast. Ela relatou como foi o divórcio dela e afirma nesse podcast, né, que ela sofreu abuso psicológico do ex-marido e que todo esse processo a levou a ser excluída dos círculos literários. Eu quero ler um trechinho aqui da reportagem na coluna da Mônica Bergamo que conta essa história, porque vai muito mais do que uma fofoca, entre escritores, né? Então vamos ler aqui, a manchete é: podcast sobre relacionamento abusivo abala meio literário. Vanessa Bárbara expôs traições de seu ex-marido André Conte, editor e sócio fundador da editora Todavia. Diz o seguinte a reportagem aqui: um episódio do podcast Rádio Novelo abalou o mundo literário ao trazer o relato da escritora Vanessa Bárbara sobre o fim de seu casamento com André Conte, editor e sócio fundador da Todavia, há cerca de 14 anos. Ambos já foram colunistas da Folha de São Paulo. No programa chamado CPF na Nota, Bárbara narra em 50 minutos como descobriu em 2011 que era vítima de violência psicológica durante seu casamento. Ela relata que o então marido compartilhava detalhes íntimos de traições em um grupo de e-mails com outros 15 homens, todos também escritores e jornalistas. Entre eles estão autores famosos da geração que despontou no país neste século: Daniel Galera, Michel Laube, ex-colunista da Folha, Joca Reyners Terron, também ex-colunista da Folha, Paulo Scott, Daniel Pellizzari, ex-colunista da Folha, Emílio Fraia e Antônio Cherchenesky. E aí, nesse podcast, né, ela conta como ela descobriu que o marido estava traindo quando recebeu uma notificação, né, do uso do CPF dele para reservar um hotel. E aí ela foi investigar e a história foi escalando até o ponto que ela descobre que o marido dela, na época, a estava traindo. E aí a leva até acessar um grupo, né, de mensagens, de e-mails que ele trocava com um grupo de amigos, e aí nessas mensagens há um festival de misoginia, né? Então assim, falando dos relacionamentos, as mulheres que eles ficavam, pondo na roda mulheres que eles não querem mais, falando, né, do caso da Vanessa Bárbara e assim por diante. E essa história começou pequena, né? Esse podcast aí começou pequeno, começou a escalar no fim de semana, e aí agora a história veio à tona e muitos desses escritores que faziam parte desse grupo, que não foram mencionados nominalmente no podcast, mas que faziam parte desse grupo, se sentiram na obrigação de se manifestar e pedir desculpas, e se justificar, ou seja, a história escalou aí e está afetando alguns escritores bastante conhecidos. Talvez você não conheça muitos desses nomes aí se você não for do meio literário, né? Eu conheço muitos porque, naquela época, ano 2010, 2015, eu estava muito sintonizado com o mercado literário no Brasil, então conhecia muitos escritores que estavam despontando ou que já tinham um certo renome. Muitos desses autores aí fizeram muito barulho no Brasil nas últimas décadas, né? Então, assim, são pessoas que hoje são muito influentes, né? São editores, são autores premiados, são jurados de prêmios literários e assim por diante. E aí a Vanessa Bárbara, ela diz, né, que ao confrontar esse grupo, né, ao confrontar o marido, que era alguém influente já, ao confrontar o marido e essas pessoas, que ela foi cancelada, foi sabotada a carreira dela, de modo que ela teve que buscar outros caminhos para isso. E aí, como eu falei, isso vai muito além de uma mera fofoca, de uma mera história, pessoal da Vanessa Bárbara. E eu quero pensar algumas coisas aqui sobre isso, né? Eu quero refletir algumas coisas porque ela tem sido alvo de críticas mesmo de feministas nesse momento, né? O que surpreenderia, mas a gente vai pensar juntos aqui algumas coisas. A primeira delas tem a ver com o timing disso, né? Por que ela vem expor essa história agora? Porque essa seria uma história de 2011, ou seja, tem uns belos 15 anos que essa história já se passou. E aí a dúvida é por que agora, né? Por que ela escolheu esse momento para contar essa história e expor essas pessoas? Eu entendo que pode ter a ver um pouco com a história do Neil Gaiman, né? Não sei se vocês estão acompanhando também, mas o Neil Gaiman é um grande escritor, também premiado, é um escritor que tem várias séries, vários filmes a partir de suas obras, então, assim, alguém bastante conhecido. E recentemente surgiu um escândalo enorme envolvendo o nome dele, tem mais ou menos um ano já, mas agora essa história ficou mais robusta, de que ele teria praticado abuso sexual contra funcionárias, contra fãs, ou seja, foi alguém que praticou bastante atos violentos sexuais contra suas parceiras. E aí essas histórias vieram à tona e ele está sendo agora,
muito criticado e repudiado, inclusive pode abalar bastante a carreira dele isso. Então eu entendo que talvez ela tenha pensado num time agora a partir disso. Ela menciona no podcast sobre o Me Too, né, que essa história ela vem antes do Me Too. Então eu entendo que se ela houvesse trazido essa história e esses personagens durante o Me Too, que foi 2017 em diante, sabe, um período ali de alguns meses, talvez um ano ali em 2017, eu entendo que essas pessoas teriam sido achincalhadas e detonadas, linchadas publicamente, sem qualquer tipo de dúvida, porque havia o bonde do cancelamento naquele momento, né? Então qualquer nome que viesse a ser posto aí, qualquer homem que fosse exposto naquele momento, era simplesmente apagado do debate público e era considerado como culpado antes de qualquer tipo de evidência. Isso agora mudou um pouco, né? Então a gente percebe que hoje em dia, até por causa de alguns excessos feitos, isso já não é mais como era antes, embora ainda haja uma tendência a acreditar na mulher, né? Até entender o papel dela como vítima nesse tipo de coisa. Mas, tirando esse aspecto do timing, né, do momento no qual ela faz esse exposed, aí entram alguns elementos a serem considerados em relação a essa história dela. E aí, a primeira delas tem a ver com as consequências disso, né? O modo como isso vai afetar tanto a trajetória individual da Vanessa Bárbara, quanto dessas pessoas, quanto desses acusados de terem sido misóginos, de terem sido, participado dessa violência psicológica contra ela, né? Como eu falei, muitos deles vieram se pronunciar, vieram pedir desculpas, né? Eu quero ler alguns relatos deles aqui, algumas respostas dadas. Por exemplo, você teve aqui o próprio André Conte dizendo o seguinte, olha, que é o ex-marido da Vanessa Bárbara: manipulei e coagi minha ex-esposa de forma machista e misógina. Ele reconheceu que num grupo de e-mails expus pessoas, traí amigos e colegas e inventei intrigas. E aí a própria editora teve que se manifestar, alegando que está tomando medidas para poder manter o ambiente da editora um ambiente saudável, né? Depois disso você teve outras pessoas, por exemplo, a atual mulher do Conte veio se manifestar dizendo que o marido mudou, já não é essa pessoa mais, e que a própria Vanessa Bárbara estava em contato com o ex-marido dela durante um tempo e que pediu ajuda para divulgar o livro recente dela, né? O novo livro dela. Ele não quis divulgar, ele não respondeu, e depois disso vem esse exposed. Então a mulher atual do Conte vem sugerir que na verdade é uma represália, algum tipo de retaliação. E aí vem aqui o Michel Laub também, que aparece, né, nesse grupo aí de escritores, né? Dizendo o seguinte, olha, muita coisa mudou nos últimos 14 anos e que as pessoas ligadas à história viraram protagonistas numa trama que está sendo tratada nas redes como conspiração do presente, envolvendo pessoas poderosas envolvidas em crimes os mais diversos. O Joca Terron diz o seguinte aqui, que eles estão sendo vítimas de linchamento online e tentativas de hackeamento de contas e acusações descabidas. A obsessão pelo punitivismo precisa evoluir para uma argumentação lógica que nos conduza para além do atual maniqueísmo. O Emílio Fraia diz o seguinte, que sentiu demais por tudo o que aconteceu. Da minha parte, peço desculpas a Vanessa, quero poder dialogar, aprender com os erros e, sobretudo, escutar. O Paulo Scott também se manifestou dizendo o seguinte, olha, a responsabilidade pela dor legítima de uma pessoa que fez parte de uma relação conjugal encerrada dolorosamente não pode ser estendida a pessoas que, direta ou indiretamente, nada fizeram para o fim dessa relação ou interferiram em seus desdobramentos posteriores. O Daniel Galera, outro autor premiado também, se solidariza com a dor de todos os envolvidos, mas rebateu a narrativa do podcast. A maneira como a lista de e-mails é descrita no podcast é inverídica. Também é verídica a alegação de que participantes teriam ativamente criado empecilhos para a carreira da Vanessa. O Cherchanesky escreveu um texto, até aqui longo, no Substack. Ele afirma que não conhecia a Vanessa à época, mas enviou o mais sincero possível pedido de perdão. Fomos todos criados num imenso caldo de machismo e misoginia, e reproduzi falas e comportamentos por volta dessa época, dos quais me arrependo e me envergonho. E alguns não quiseram se manifestar. Então, assim, como eu falei, a história está atingindo um monte de gente, e aí, como eu falei, a primeira coisa é pensar nas consequências disso, né, para essas pessoas e para a própria Vanessa, né, porque, assim, eu entendo que seja a história pessoal dela, seja a história, do sofrimento que ela teve ao descobrir a traição do ex-marido, ao descobrir o modo como o seu ex-marido, seus amigos a tratavam nesse grupo, mas também não penso se ela não pode ser alvo de um processo judicial, né, se não pode ser que judicializem essa questão aqui, até porque ela está expondo histórias íntimas do ex-marido, e aí eu entendo que entra aqui, né, em colisão, mais uma vez, dois direitos, né, o direito da livre expressão, mas ao mesmo tempo o direito à honra, direito à privacidade, ou seja,
como eu falei, não me surpreenderia se não judicializasse essa questão aqui e pedisse indenização à Vanessa Bárbara. Ou seja, a história pode piorar muito para ela. Mas além disso, também vale pensar na relação de poder, porque no próprio podcast ela relata desde o começo como a relação dela com o marido dela na época, né, o Conde, era muito desigual. Ele já era alguém influente, uma família poderosa, e ela uma jornalista, uma escritora ali que estava começando a carreira. Então essa relação desigual criou uma dinâmica na relação deles que parece também estar calcada nessa desigualdade de condições, de poder, de influência, de dinheiro também, e aí esses abusos vão se perpetuando ao longo da relação. Posteriormente, muitos desses autores aqui, que eram emergentes naquele momento, né, que estavam consolidando sua carreira naquele momento, se tornaram figuras importantes. E aí a Vanessa Bárbara também joga a ideia, como eu falei, de que ela teria sido posta de escanteio ou se afastado desse círculo porque ela conhecia as pessoas, eram todas pessoas do seu círculo de convivência. Então ela vai e se afasta disso. E aí revela também essa panelinha que há no cenário artístico e literário brasileiro, né? Porque são pessoas ali que fazem parte de um grupinho muito diminuto, consomem os próprios autores ali, né, no sentido não literal, no sentido figurado, né, são pessoas que estão só dialogando com os pares e que, como eu falei, suponho que muitos de vocês não conheçam boa parte desses nomes aqui. Então, sim, são autores premiados, mas que simplesmente não chegam aos leitores em grande parte, né, as pessoas não conhecem esses autores. Eles são figurões da literatura brasileira, mas que vivem num universo bastante, delimitado e que não dialoga com a sociedade como um todo, né? E aqui a gente tem que pensar no papel que a literatura já teve em outros momentos. No Brasil menos, porque o Brasil é um país de não leitores no geral, né? Então, assim, sempre foi uma profissão bastante, elitista e que raramente chegava até a população. Mas em outros países a literatura fez parte da formação do inconsciente coletivo, fez parte, da cultura como um tal. Então os autores eram muito importantes. E havia uma grande massa de leitores em alguns países, pelo menos, né? Então isso reflete como esse universo literário ele é algo, muito pequeno no Brasil. Todo mundo se conhece, todo mundo, dá tapinha nas costas uns dos outros, e possivelmente alguns desses autores aqui, participando desse grupo aqui de escritores, entrava no jogo, né, entrava no jogo das piadinhas misóginas, justamente para poder se inserir nesse grupo aqui e fazer parte da patotinha, né. Eu imagino que algumas pessoas hoje estão agradecendo por não fazer parte desse grupo, ou seja, pessoas que se sentiam excluídas naquele momento, olha que bom que eu não fazia parte dessa turminha aqui, porque agora meu nome não está na boca do sapo. Mas é isso, é uma panelinha e que reproduz certamente muitos preconceitos da sociedade na qual a gente vive, né? E aí é só preciso fazer aqui uma ressalva, né? Porque como diz a Vanessa Bárbara aqui, era um grupinho de progressistas, né? Entre aspas aqui, pessoas mais sintonizadas com certas preocupações sociais. Daí entra a hipocrisia do tal progressista, né? Pessoas que se dizem avançados, construídos, né? Ah, não sou machista, não sou misógino, mas reproduz um monte de preconceitos da sociedade. E aí, claro, a gente fala de 15 anos atrás, também não podemos correr o risco aqui de tentar ser anacrônico e tentar pensar naquele mundo como se fosse parecido com o de hoje, até porque houve Me Too, e o Me Too levou muita gente para a fogueira, muita gente a se retratar, e muita gente a mudar a posição, porque não queria ser queimado. Então, o mundo pós-Me Too também é diferente, mas 15 anos atrás, até as redes sociais eram diferentes, e o modo como as pessoas eram linchadas publicamente também era diferente. E aí, o mundo muda, e essas pessoas também precisam mudar, né? Mas só pensar guardar a diferença aqui, por exemplo, desse caso aqui em relação ao caso do Mamãe Falei, por exemplo, a primeira coisa é a distância temporal, né? A gente fala aqui de um caso de 15 anos atrás, ou seja, muita coisa mudou nesse tempo, né? No caso do Mamãe Falei, eram áudios que tinham vazado, no qual ele sexualizava refugiados ucranianas, e os áudios surgem durante o começo da guerra da Ucrânia, ou seja, em tempo real. Basicamente é isso, né? Ele vai para a Ucrânia, ele e o Renan Santos vão para a Ucrânia para fazer showzinho, para fazer espetáculo, para mostrar como eles estão engajados, em denunciar o que está acontecendo na Ucrânia, e aí na viagem de volta, os áudios vazam, e aí você tem áudios repugnantes, no qual ele objetifica e sexualiza mulheres ucranianas, e aí isso vira um tremendo escândalo, porque ele fala de um momento atual, né? E aí o agravante tem a ver com isso, né? De sexualizar mulheres vulneráveis, né? Mulheres que estavam abandonando seu país, que estavam deixando filhos, esposos, deixando, pais para lutarem na guerra, elas abandonando o país para sobreviver, e aí o cara vai lá e fica, dividindo com os parças lá, falas misóginas e escrotíssimas sobre essas mulheres vulneráveis, né? Não que nesse caso Vanessa Bárbara não seja também equivalente, né? O marido expondo a mulher para os amigos ali. É uma coisa repugnante, escrota, nojenta, mas há essa diferença de tempo,
porque nesse caso aqui ela vem contar essa história 15 anos depois, e há uma diferença de condições, de situação, né? Você tem lá uma situação de guerra lá, mulheres fugindo do país e o cara sexualizando essas mulheres, então há uma distinção aqui nesses níveis, né? Mas ambos os casos são repugnantes e escrotos também. Mas, de qualquer maneira, essa distância no tempo, né, esse afastamento no tempo, reduz um pouco a força da denúncia. Então, assim, é claro que levou tempo ela processar essa história, é claro que ela, inclusive fala isso no podcast, né, que poder falar sobre isso já é um modo de ela demonstrar que ela está se curando, de que ela já conseguiu superar essa situação, mas o timing soa um pouco estranho. Na verdade, essa história que surgiu agora enfraquece um pouco a exposição, ao mesmo tempo, como eu falei, que traz a preocupação de que isso possa prejudicá-la mais do que prejudicar a esses caras. Até porque esse mundo dos homens, eles vão se proteger, né? Então, assim, eles vão, estender as mãos uns para os outros enquanto ela vai ser posta na fogueira aí sozinha. Como eu falei, até alguns grupos feministas estão criticando agora a denúncia dela, dizendo que não tem muita coisa aí. Então, não sei, realmente é uma história que a gente vai observar aí o desdobramento disso. Como eu falei, muitos se manifestaram pedindo perdão ou dizendo assim, olha só, eu era machista, mas agora não sou mais, então vamos com calma, mas o fato é que a história ela está gerando bastante burburinho, envolvendo esses caras que hoje são poderosos, alguns deles no cenário literário. Mas eu quero ver de vocês o que vocês pensam sobre essa história, se vocês estão acompanhando os desdobramentos disso, se vocês ouviram o podcast no qual ela conta a história, né? É um relato de quase 1 hora, então tem muita coisa ali sobre a relação dela com o ex-marido, e daí no meio da história surge esse grupo, né, de escritores com essas mensagens misóginas. Então, assim, como é que você entende isso? Como é que você entende essa distância no tempo também? Se faz sentido cancelar essas pessoas por histórias do passado? Como a gente falou recentemente, inclusive, sobre a Fernanda Torres aqui, né, que fez blackface nos anos 90, 97 mais ou menos, e aí estavam tentando cancelá-la porque ela teria feito blackface e... Bem, me parece descontextualizar também as histórias, né? Mas como é que você entende isso? E sobre essa misoginia recreativa também, né? Dos grupinhos de homens aí que se unem para falar das mulheres, de com quem transaram, de como é fazer sexo com fulana, ela está disponível, assim por diante, ela é fácil, porque foi esse o teor que foi apresentado sobre esse grupo, né? Me diga aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal, a meta para esse ano é produzir documentários filosóficos, então o seu apoio vai ser muito importante para isso. Link na descrição aqui e até mais. Tchau. O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual, onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos, a gente acertou muito essas previsões. E isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!